Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Eclesiastes, capítulo 11. No subtítulo atribuído a este texto na Bíblia Nova Almeida, diz que é um texto que fala sobre a conduta prudente do sábio. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Na tela está na mesma tradução que eu vou ler, se você preferir acompanhar. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco nesta manhã. Ministra a palavra ao nosso coração pela voz do Teu Espírito Santo, e conduz a nossa vida no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu queria falar com você a respeito de 3 ilusões. 3 ilusões que corrompem a alma. 3 ilusões que corrompem o coração humano. A prosperidade incondicional, a felicidade inata e a liberdade restrita. Estas 3 coisas corrompem o nosso coração. E eu quero, à luz desse texto, conversar com você a respeito delas. A primeira, a prosperidade incondicional. O texto que nós acabamos de ler, ele estabelece alguns princípios. Ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, elas derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. E aí no verso 4 ele diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca fará a colheita. O grande equívoco que tem crescido no coração das pessoas, especialmente no coração dos crentes, desde que a teologia da prosperidade entrou no Evangelho,
a partir da década de 70, final da década de 70 e começo da década de 80. E ganhou o seu auge na década de 90, junto com o conceito da globalização, o consumismo, que embasou a teologia da prosperidade, ganhou os púlpitos evangélicos. E por mais que talvez você não faça parte ou não tenha feito parte de uma igreja neopentecostal, cuja ênfase da sua mensagem se tornou, nas últimas décadas, a teologia da prosperidade, esta mensagem de um certo merecimento por promessa de uma vida abençoada, ela acabou ganhando um inconsciente coletivo evangélico. Deus vai te abençoar. Sua vida vai prosperar. As portas vão se abrir para você. Os seus planos e projetos darão certo. Um conceito de uma prosperidade que parece estar baseado num certo merecimento, ou pelo simples fato de eu ser cristão, e de eu ter minha fé em Deus, a minha vida prosperará. Essa prosperidade incondicional, ela corrompe o nosso caráter. Acreditar que uma vida próspera é o destino incondicional do crente. E não é. Desculpe quebrar esta ilusão, porque é uma ilusão. A prosperidade incondicional não é o destino do crente. A prosperidade tem um princípio que está estabelecido no texto que acabamos de ler. A prosperidade requer de nós semeadura. A prosperidade requer de nós investimento. Não há prosperidade sem trabalho e sem investimento. O texto fala que a natureza, e especialmente no tempo onde, e é muito significativo esse texto, porque é um tempo onde a base da economia era basicamente a agricultura, a subsistência a partir daquilo que se planta e daquilo que se colhe. O texto vai usar esta alegoria do plantio da natureza para nos explicar o princípio que rege o universo. E o texto diz: se as nuvens estão cheias, elas derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair ela ficará. Ou seja, o que o sábio Salomão está dizendo é o seguinte: a natureza está estabelecida sob leis, sob princípios que fazem as coisas funcionarem, as coisas serem como são. E este princípio está estabelecido para todos. O mesmo Salomão diz que aquilo que se sucede ao ímpio sucede ao santo. Aquilo que acontece com as pessoas boas acontece também com as pessoas más, porque o universo está regido por leis e elas não são especiais para mim e para você, porque nós somos crentes. As coisas funcionam sob o mesmo princípio para todos. E é por isso que vai haver ímpio que prospera e crente que não prospera. Porque havendo nuvens cheias, vai chover, e vai chover sobre todos. A diferença que estabelece o princípio da prosperidade é quem semeou. Quem semeou.
Quem se dispôs a semear? Quem se dispôs a investir e trabalhar para que quando a chuva caia, haja prosperidade? O problema é que o crente, ele acredita que Deus vai fazer a sua terra prosperar, a sua semente nascer, sem que ele tenha o trabalho de plantar. Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar chuva de bênçãos. Não, irmãos, não vai. Desculpe quebrar esta ilusão. Não vai. Deus estabeleceu leis e princípios sobre a natureza. E as coisas são como são. O que nós podemos fazer então? Como eu disse, prosperidade é fruto de investimento e trabalho. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E quem fica olhando para as nuvens, nunca fará a colheita. Veja, assim como você não conhece o caminho do vento, verso 5, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também você não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ou seja, nós não temos controle sobre o que vai ou o que não vai acontecer. Nós só temos controle sobre aquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos. Nós não temos controle sobre o vento, nós não temos controle sobre a chuva. Nós não temos controle. O que nos cabe é fazer a nossa parte. O que nos cabe é no tempo certo investir e lançar sementes ao chão. O que nos cabe é fazer o que o texto diz. Verso 6. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados. Continue cuidando da terra. Continue vigiando a terra. Continue trabalhando. Porque você não sabe qual irá prosperar. Se esta ou se aquela. Ou se ambas serão igualmente boas. Veja que o texto também está dizendo que nem tudo que a gente semeia, nasce. Nem tudo que a gente semeia, nasce. Há coisas que vão dar errado. Há coisas que vão dar errado. Há momentos que nós vamos quebrar a cara. Há momentos que nós vamos nos frustrar. Há momentos que nós vamos ver que nós não temos controle. O Rio Grande do Sul está de novo debaixo de alagamentos. Mais de 120 cidades afetadas. Milhares de pessoas desalojadas e desabrigadas. E você acha que não choveu na casa dos crentes? Você acha que não alagou a casa dos crentes? O comércio, as lojas, as empresas, os empreendimentos. Há coisas que dão errado. Nós não temos controle. Ah, mas se eu tenho fé, Deus vai me livrar. Irmãos, o Senhor estará contigo. O Senhor estará contigo quando você passar por esses momentos. Mas eles virão. Mas eles virão. Virão para mim, virão para você. Não há prosperidade sem trabalho. E nem todo trabalho
tem resultado garantido. É isso que o texto está dizendo. Planta a sua semente e não retire a sua mão nem de uma nem de outra, porque você não sabe qual é que vai prosperar. É como se Salomão estivesse dizendo, tenha um plano A, mas também tenha um plano B. Tenha planos, mas tenha mais de um plano, porque não significa que o primeiro dará certo. Invista. Eu estou empregado. Eu tenho meu emprego, graças a Deus. E o que você faz para além disso? Você continua se qualificando, se especializando. Você continua evoluindo. Você continua buscando aprendizado. O futuro está chegando. Daqui a pouco haverá, como já existe em alguns lugares do mundo, carros autônomos servindo de táxi, sem motorista. Daqui a pouco eu trabalho com uma equipe de engenharia de planejamento, de projeto e planejamento. E nós temos uma equipe enorme de planejadores. Estão lá, empregados. E aí me aparecem os moleques lá da PUC, que chegam lá para fazer uma parceria com a gente, e eles dizem assim, não, nós vamos desenvolver um planejamento todo feito por inteligência artificial. Se aqueles meus planejadores não entenderem que precisam se especializar e evoluir e passar a dominar as novas ferramentas do mercado, eles estão empregados hoje, mas não estarão empregados amanhã. Prosperidade, irmãos, requer investimento. Investimento duro e pesado. Não adianta você orar para passar na prova, se você não estudar. Não adianta orar se você não estudar. Deus é muito bom. Eu não estudei nada e passei. Mentira. As nuvens estão cheias. E se elas estão cheias, vai chover. Se elas não estiverem cheias, não vai chover. A regra é muito simples. Mas tem crente que acha que Deus vai tirar a vaga de um ímpio dedicado, esforçado, estudioso, para dar para o crente vagabundo. Porque ele é crente. Porque ele crê em Deus. Porque ele tem fé. A ideia de uma prosperidade incondicional corrompe o caráter. Leva à destruição. Você quer ver uma das consequências? Consumismo. Consumismo. Não, porque o crente passa a acreditar que ele tem que ter, que ele merece ter. Aí ele vai lá e compra. Ele só não pergunta como é que ele vai pagar. Faz o carnê. Parcela no cartão. Eu mereço. Deus me deu, ainda é capaz de dizer isso. Deus me deu. Não, não foi Deus que te deu, não. Você que comprou aquilo que não precisava e não podia.
Mas porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Um dia uma pessoa que eu conheço, que mora lá no meu condomínio, falou assim para mim: pô, já viu esse condomínio? Só tem carreta. Só tem carreta. Só carrão. Todo mundo de carrão. Aí passou algum tempo, ele estava lá com um carraço, sabe? Passou poucos meses, teve que vender. Porque as coisas apertaram e coisa e tal. Sabe o que acontece, irmãos? A gente acha que prosperidade é um direito incondicional nosso. E não é, é trabalho, é responsabilidade, é investimento, é controle. É saber que se você pode ter, você pode. Se você não pode, você não precisa ter só porque o outro tem. Eu conheço gente que fica tentando viver padrão de vida que não pode ter, porque pertence a uma igreja onde todo mundo é top, sabe? E no evento X, todo mundo tem que estar com a roupa beca, sabe? E a pessoa vai lá e se endivida para poder estar presente, para poder participar, para poder se incluir no grupo. E isso está acontecendo, gente. Esse conceito de prosperidade incondicional destrói o caráter, nos leva ao consumismo. E pior, mais grave do que isso, em alguns casos, eu tenho visto muito crente por aí, envolvido em desonestidade. Em corrupção. Porque acredita que os fins, ou seja, ser próspero, justifica os meios. É este princípio, eu mereço. Eu posso. Eu preciso. Mas não é assim que funciona. Você quer uma vida próspera? Trabalhe. Invista. Você está plantando sementes? Você está estudando? Você está se qualificando? Você está se preparando para quando o cenário econômico mudar? Para quando a conjuntura mudar? O que você vai fazer da sua vida? Qual é a sua estratégia? Qual é seu plano B? Não retire sua mão nem de uma semente nem de outra, porque você não sabe qual delas, veja o que o sábio está dizendo, qual delas irá nascer, qual delas prosperará. Entendemos isso? A segunda ilusão que corrompe o coração humano é a felicidade inata. Sabe, assim como a prosperidade incondicional, ou seja, eu vou prosperar porque eu tenho fé em Deus, também existe um conceito equivocado de felicidade inata. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para ser feliz. Acreditar que a felicidade é um direito inato. Mas a felicidade, assim como a prosperidade, é fruto de investimento, de construção cotidiana. E mais, nosso cérebro não está programado para nos fazer felizes. Nosso cérebro está programado para nos manter vivos. Ele está muito mais propenso na sua programação original para gerar ansiedade, medo, tensão, do que felicidade. Porque ele está programado para nos manter em estado de alerta, para o perigo, para aquilo que ameaça a nossa vida.
E o nosso desafio é reprogramar esta programação natural do nosso cérebro. Porque, do contrário, ele vai se manter no seu estado natural. Você quer ver, por exemplo? O nosso cérebro, ele se vê muito mais atraído pelas coisas ruins que acontecem do que pelas coisas boas. É mais fácil reter as memórias e ficar marcado pelas coisas ruins que aconteceram do que as coisas boas. Eu tenho dito isso aqui, já disse várias vezes. Você passa um dia maravilhoso, um dia onde só acontecem coisas boas com você, mas no final do dia, voltando para casa, quase chegando em casa, você é assaltado. Qual é a lembrança que você vai levar daquele dia para o resto da sua vida? E as coisas boas que aconteceram em todas as outras horas do dia? Mas o evento catastrófico, ele marca. Ele impressiona. No sentido de ficar impresso na nossa memória, no nosso pensamento. A felicidade não é inata. A felicidade é uma construção. E se você não mudar o círculo vicioso da sua vida para fazer o teu cérebro a poder viver e vivenciar a felicidade, você vai viver uma vida ansiosa. Hoje nós estamos diante de uma geração de adolescentes e jovens melancólicos, deprimidos. Por quê? Porque seus cérebros não estão sendo desenvolvidos e trabalhados para construir felicidade. Felicidade se constrói com atividade. Felicidade se constrói com movimento. Felicidade se constrói com relacionamentos. Felicidade se constrói com empatia, com convívios. Felicidade se constrói com convivência. Mas nós vivemos num tempo onde estamos absolutamente aprisionados. Aqui. Na mesa do restaurante, os casais de namorados, sentados cada um ao lado da mesa, a um lado da mesa, em vez de estarem apaixonados, curtindo-se um ao outro, cada qual está no seu celular. Os adolescentes estão presos nas suas bolhas virtuais. Não criamos boas vivências, porque são as boas vivências que produzem em nós felicidade. Não adianta orar, Senhor, eu quero ser feliz. É preciso trabalhar para ser feliz. Como qualquer outro sentimento, felicidade é um sentimento que precisa ser desenvolvido, que precisa de investimento, que precisa de dedicação cotidiana. A segunda coisa sobre a felicidade inata, esse sentimento de direito à felicidade inata, que é destruidora da nossa alma. É quando nós acreditamos que a felicidade como direito inato, quando nós acreditamos na felicidade como direito inato, nós nos entregamos a todo tipo de busca de prazer incondicional. E aí o ser humano se entrega à promiscuidade,
aos jogos de azar, aos vícios, à mesquinharia, a luzes piscantes, e fazemos guerras. Tudo em busca de si mesmo. Tudo em busca de satisfazer os desejos do seu coração. Felicidade, irmãos, é construção. É dia a dia. Você quer um casamento feliz? Construa a felicidade. Você pode orar, mas você tem que trabalhar. Você tem que investir no seu relacionamento. Vocês têm que se olhar. Vocês têm que se perceber. Vocês têm que dividir a vida. Vocês têm que compartilhar. Porque senão haverá ilhas de solidão dentro de casa. Ilhas de solidão. E solidão gera infelicidade. Você quer ser feliz? Vá atrás da felicidade. Ela não vai cair do céu. Ela não vai cair do céu. Você quer ser feliz? Invista. Reprograme a sua mente. Reprograme suas palavras. Reprograme suas atitudes. Coloque sua vida em movimento. Crie memórias. Já reparou que cada vez mais a gente tem a sensação que o tempo passa mais depressa? Nossa, o ano voou, já estamos em junho. No outro dia a gente estava celebrando o Réveillon. E já estamos na metade do ano. Sabe o que dá ao tempo significado? E agora deixa eu filosofar um pouco aqui. Sabe o que dá ao tempo significado? Memória. O tempo não passa para esse banco. O tempo não passa para esse banco. 1 ano, 2 anos, o tempo não passa para esse banco. Porque este banco não tem memória. O tempo passa para nós porque nós temos memória. E aí a gente consegue marcar o tempo com as memórias. Mas o que acontece com a nossa vida moderna? Ela está tomada de rotina, de fazer a mesma coisa todo dia, de repetir as mesmas coisas, seja no trabalho, seja em casa, rotina, 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 rotina e rotina. E quando a gente chega na metade do ano, a gente diz, nossa, passou tão depressa. Eu nem vi o tempo passar, porque nós não construímos memórias. Porque é como se os meses não existiram. Porque você não passeou, você não curtiu, você não saiu, você não brincou, você não se divertiu, você não quebrou a rotina da sua vida para que você saiba, olha, eu lembro do mês de janeiro, porque em janeiro eu fui à praia, em janeiro eu fui fazer um piquenique no parque, em janeiro eu fui ao cinema com as crianças, eu fui ao teatro, em janeiro eu passeei, em janeiro eu viajei. Se você não cria memórias, você não lembra do mês de janeiro, porque nele você só viveu rotina. Por isso que o tempo tem passado tão rápido. Não tente espiritualizar isso, não.
Ah, é o Senhor que está abreviando o tempo. Não, é o adoecimento da nossa vida. É a mesmice, é o marasmo. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Crie memórias. Crie memórias. A última coisa que eu queria falar sobre a felicidade inata é que a felicidade inata, incondicional, irrestrita e constante não é proposta do cristianismo. Vejam, vamos voltar para o texto, para que eu não fique falando, parecendo que eu não estou dialogando com o texto que lemos. Vamos ler o texto. Verso 8. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, porém, entretanto, todavia, deve lembrar-se de que há dias de trevas. E que serão o quê? Nem todo dia será dia de alegria. Nem todo dia será dia de felicidade. Nem todo tempo nós estaremos felizes. Haverá dias de trevas. E eles serão muitos. Esteja preparado para isso. Porque senão os dias difíceis vão virar decepção. Vão virar frustração. Se você não entender que eles fazem parte da vida. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. É preciso construir a felicidade. É preciso trabalhar por ela. Porque haverá dias de trevas e eles serão muitos. A outra coisa é que o cristianismo não é uma proposta ou uma promessa de felicidade inata. Pelo contrário. O cristianismo nos desafia a decisões, a escolhas que nem sempre nos farão felizes. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Existe alegria, prazer, regozijo em negar-se, em castrar-se, em colocar freios nos seus desejos, nas suas pulsões, nas suas paixões. Isso produz alegria ou há de produzir em nós um certo amargor? O cristianismo nos desafia a desconfortos. Não é uma promessa de felicidade restrita. Ele nos desafia a desconforto. Ele nos desafia a frustração. O importante é ser feliz. Fazer o que eu quero. Não é assim que as coisas funcionam. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que tudo tem consequência. Que de todas as coisas Deus te pedirá conta. Tudo tem consequência.
Então, a ideia de que a fé cristã, ela é castradora, ela nos sequestra muitas vezes o direito de nós fazermos o que queremos, isto é verdadeiro. Porque ser cristão é cruz. Por quê? Porque a felicidade verdadeira não é aquela que se conquista fazendo o que se quer. A felicidade verdadeira é aquela que se conquista fazendo o que é certo. E daí resulta o terceiro e último aspecto para nós caminharmos para o fim. O terceiro e último aspecto, que tem a ver com esta questão da liberdade, da felicidade inata, é a liberdade restrita. Sabe o que é a liberdade restrita? A ilusão da liberdade restrita é acreditar que nós somos livres para fazer o que queremos. Isto é uma ilusão. Ser livre não é o direito de fazer o que se quer. É o oposto. Ser livre é o direito e a capacidade de dizer não. É a capacidade de dizer não. Isso é ser livre. Liberdade é fazer o que não se quer. Liberdade é o direito de escolha, de entender que nem tudo que o meu coração deseja é o que eu devo fazer. Não, liberdade não é dizer sim para tudo que o seu coração deseja. É o direito de dizer não. Porque quando você diz não para os desejos do seu coração, você está dizendo que quem está no controle é você. Então você é livre. Mas quando você não é capaz de dizer não aos desejos do seu coração, são os seus desejos que estão no controle. Então você é escravo. Na conversa que Deus teve com Caim, no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 6, o Senhor diz a Caim: por que você anda irritado? E por que você está com essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. Veja, a questão aqui não é fazer o que se quer, a questão é fazer o que é certo. O pecado está na porta. O desejo dele, o desejo do pecado, o desejo de pecar, o desejo de fazer o que se quer, será contra você, diz o Senhor a Caim. Mas é necessário que você o liberdade é a capacidade de dominar os desejos, não de sucumbir a eles, como se você tivesse direito. Liberdade é dizer não, e não dizer sim. Liberdade é poder dizer: eu não sou escravo. É sair do vício de dizer: Deus entende, a graça de Deus entende que esse meu comportamentozinho eu não consigo largar. É deixar de se esconder atrás do fato de que você é livre para fazer o que quer. Paulo diz: eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Jesus, quando está no capítulo 8 do Evangelho de João, num debate com os religiosos, com os fariseus, e ele diz no versículo 32,
O texto que nós conhecemos tão bem. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aí os caras respondem o seguinte: nós somos descendência de Abraão, e nós jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós seremos livres? E olha o que Jesus diz: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que está preso aos seus comportamentos, todo aquele que está preso aos seus vícios, todo aquele que está preso aos seus desejos, é escravo desse desejo, é escravo desse comportamento, é escravo. Liberdade, então, é romper com isso. Liberdade é dizer: não sou mais obrigado a fazer. Não sou obrigado a me comportar assim. Este comportamento não pode me dominar. Eu sou livre em Jesus Cristo. E aí que Jesus vai dizer: se pois o Filho, verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Porque muitas vezes, quando nós nos damos o direito, por liberdade, de dizer sim às nossas vozes interiores, nós precisamos estar atentos, porque essa voz, muitas vezes, é a voz do próprio diabo. Então, fuja dessas três ilusões. A ilusão de que a prosperidade é um direito incondicional que você tem. Fuja da ilusão de que a felicidade é um direito inato que você tem. E fuja da ilusão que a liberdade é um direito irrestrito que você tem. Prosperidade é trabalho. Felicidade é construção, e liberdade é o poder de dizer não. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida em nome de Jesus. Amém?